Olá, minha amiga querida, bom dia! Que alegria poder começar mais um dia na presença de Jesus e na sua também. Meninas, hoje eu quero convidar vocês para uma conversa muito importante. Sabe aqueles momentos em que tudo na vida parece desandar, parece dar errado? Você tenta uma coisa, tenta outra, investe tempo, energia, dinheiro, sonhos, cria 1000 projetos na sua mente, mas parece que nada vai para frente. E aí logo vem aquele pensamento: será que eu tô indo pro lado errado? Pois é, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. E a história de Jonas dentro da barriga do peixe tem muito mais a ver com a nossa vida do que a gente imagina. E se você já sentiu que está fugindo do que Deus te chamou para fazer, então esse vídeo é para você. Mas antes da gente continuar, curte esse vídeo, comenta, compartilha com aquela amiga que também tá meio perdida no processo, no caminho, e ativa o sininho para não perder nenhum dia desse canal, tá bom? Mas vamos lá, vamos pro que importa de verdade. Vamos pra palavra. Minhas amigas, com certeza vocês já ouviram falar de Jonas, aquele que passou 3 dias na barriga do peixe. Jonas era um homem chamado por Deus e ele tinha um propósito claro: entregar uma mensagem a um povo específico. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Ele literalmente pegou um navio indo para o lado oposto daquilo que Deus havia mandado. E sabe por quê? Porque ele não concordava com o plano de Deus. Ele achava que sabia melhor do que Deus. Ele, como ser humano, tinha sua própria lógica, seus próprios sentimentos, suas próprias vontades, sua própria maneira de pensar. E aqui já vem o primeiro alerta pra gente. Quantas vezes a gente age igualzinho Jonas? Nós também somos Jonas. Às vezes, Deus já falou com a gente, ou pelo menos a gente tem uma forte sensação. Mulher costuma falar de sexto sentido, né? Mas é uma conexão direta com o Espírito Santo, de que a gente ou está indo para o caminho errado, ou de que a gente está indo para o caminho certo. Ou então, às vezes Deus já deixou bem claro para você o que Ele de fato quer, qual o seu propósito, mas a gente acha difícil demais, a responsabilidade é grande demais, ou a gente acha que não vai dar certo, que não vai conseguir, ou a gente simplesmente não quer abrir mão do nosso próprio plano. Então a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente muda de cidade, a gente muda de relacionamento, a gente muda de trabalho, a gente muda o que for preciso para segurar aquele plano que a gente criou, para tentar fazer ele acontecer de qualquer maneira. E é engraçado isso, porque sempre que a gente põe muito esforço em algo e aquele algo ele não acontece de forma nenhuma, às vezes a gente até para pensar se tem alguma coisa de errado, né? Se de repente Deus está contra aquilo porque não é o melhor para nós. Mas por a gente ter uma visão tão limitadinha, a gente insiste porque insiste naquilo, porque a gente acha que aquilo é o melhor que pode acontecer com a gente. Mas lá no fundo, lá no fundinho, a gente sabe que tem alguma coisa errada. A gente sabe que a gente pode estar indo ao contrário do que Deus gostaria, do que Deus quer ou do que Deus disse pra gente ir. E aí, minha linda, as coisas começam a travar. Você começa a ter que colocar muito esforço para algo acontecer e aquilo simplesmente não acontece, não vai para frente. A Bíblia diz em Jonas capítulo 1, versículo 3: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Minha amiga, você percebe a clareza desse texto? Jonas não só fugiu, ele foi até o fim para sair da rota. Ele foi do lado completo oposto. Pagou passagem, embarcou, se organizou para fugir daquilo que Deus tinha para ele. E é aqui que a gente precisa refletir. O quanto temos nos esforçado para manter caminhos que Deus já mandou largar. Às vezes,
a gente está investindo tempo, energia e até dinheiro em algo que Deus já disse não, em algo que Deus nunca te pediu para entrar. E ainda assim, a gente pede para Ele abençoar, mas Ele não quer que você entre. E então, quando as coisas começam a desandar, quando as coisas começam a não dar certo, a gente começa a se frustrar, a se deprimir, a gente entra em crise. Mas olha só o que aconteceu com Jonas. Veio uma tempestade. Todo mundo no barco entrou em desespero, mas ele sabia que a tempestade era consequência da fuga dele, não era castigo, era misericórdia, porque Deus não deixou ele ir longe demais. E às vezes, minha amiga, a tempestade na nossa vida também é isso, um freio de Deus para não deixar a gente ir mais fundo no caminho errado. E acreditem, minhas amigas, Deus nunca vai desistir de você. Isso é impressionante da parte do Senhor. Você pode até mudar a rota, ir para o caminho oposto, tentar fugir do plano que Ele tem para você a qualquer maneira, por não concordar, por não acreditar que é capaz. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, por nunca desistir da gente, Ele sempre dá um jeito de mandar uma tempestade, de mandar um acontecimento na nossa vida para nos fazer voltar para o caminho dele. Porque, minha linda, Deus nunca, nunca, nunca desistiu e nem vai desistir de você. Ele sempre vai nos resgatar de alguma forma. Então, se a gente estiver indo para uma direção que nos afasta do propósito dele, Deus vai sempre insistir em te dar uma nova oportunidade de buscar de volta, mesmo que isso venha como uma tempestade dolorosa, que amedronta, e às vezes dói mesmo, e às vezes dói muito, porque a gente entra em relações ou em situações que Deus não nos pediu, e voltar para Ele significa deixar coisas que não deram certo, que não evoluíram e que nos machucaram de alguma forma. Significa deixar sonhos criados por nós mesmas para trás. Significa abrir mão, significa reconhecer que da nossa própria maneira e ao nosso próprio jeito não deu certo. Jonas enfrentou uma tempestade e depois ficou na barriga do peixe. Ele quase morreu, mas ele precisou disso para se arrepender e voltar para os braços do Pai. Então Deus permite que tais movimentos aconteçam. A tempestade foi o caminho para levar ele para a barriga do peixe. Na barriga do peixe houve o arrependimento para que então ele buscasse se redimir na presença do Pai e seguir o propósito que ele tinha, que Deus tinha dado para ele de entregar a mensagem. Às vezes, meninas, Deus permite que a gente entre em situações que nos machucam sim, que nos levam quase à morte emocional, espiritual, às vezes até física. Mas é ali, quando a gente atinge o fundo do poço, que parece que não tem mais jeito de se afundar no lamaceiro, que o verdadeiro arrependimento acontece. É ali que a gente para de fugir e a gente volta para Ele. Porque às vezes a gente tem que chegar neste lugar de fundo do poço para entender que Ele é a nossa única opção, a nossa única alternativa. E isso não é rejeição, não é falta de cuidado da parte do Pai. Isso é amor. Amor que corrige, que disciplina, que resgata e que insiste. E olha que interessante. Os marinheiros perguntaram o que deveriam fazer com ele e ele mesmo disse para jogá-lo ao mar. Ele sabia, ele reconheceu, ele sabia que se ele não escolhesse mudar a rota, toda aquela tripulação, todas as pessoas ali do navio iriam morrer. Então ele precisava tomar uma atitude. E quantas vezes, minha amiga, nós precisamos parar no meio da tempestade e reconhecer que tomamos o caminho errado e que precisamos tomar atitudes de repente fechar uma porta, de terminar um relacionamento, de não seguir com um contrato, para voltar para o propósito de Deus para a nossa vida, porque a gente entende que do nosso jeito não deu certo, mas é necessário atitude, reconhecimento, arrependimento, para se voltar completamente a Deus e voltar para o caminho que Ele tem para cada uma de nós.
Muitas vezes a nossa libertação começa quando a gente para de se justificar e simplesmente reconhece: Senhor, eu fugi, eu errei, eu tô tentando viver do meu jeito e não tá funcionando. Minha amiga, a coisa mais triste que tem é quando a gente vai pedir desculpas e a gente fica se justificando, sabe? Me desculpa por isso, mas eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Quantas vezes eu faço isso também? Mas não é esse o tipo de desculpa que leva ao arrependimento. A gente não tem que se justificar o tempo todo. A gente precisa sim reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, entender aonde a gente precisa parar, a partir de onde a gente deve continuar, mas não se justificando o tempo todo. Deixar que Deus nos justifique. Mas quando formos pedir desculpas e reconhecer, que a gente consiga verdadeiramente acessar um arrependimento genuíno, sem ficar se justificando. E ali foi o que ele fez. Ele reconheceu: Senhor, eu fugi, eu errei, eu tô tentando viver do meu jeito, eu reconheço, mas não tá funcionando, me perdoa. E aí vem o peixe, a barriga da baleia, um lugar escuro, desconfortável, solitário, mas também foi um lugar de pausa, um lugar de mudança de rota, um lugar de recomeço, porque ali dentro da barriga daquele peixe, Jonas ora, ele se rende. E então Deus dá uma nova chance. A Bíblia diz em Jonas capítulo 2, versículos de 1 a 2, lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei e tu ouvistes o meu clamor. Minha linda, talvez hoje você esteja exatamente aí. Nessa fase do escuro, do silêncio, do desconforto, da barriga do peixe, sentindo que tá tudo parado, que é o fim da linha para você, que não tem mais jeito. Mas e se esse momento for exatamente a preparação para você voltar para o caminho certo? E se for Deus te puxando de volta, te dando mais uma chance? Eu sei que dói, minha amiga, abrir mão de um plano que parecia bom para você aos seus olhos, de repente o seu maior sonho. Eu sei que é difícil aceitar que algo que você queria tanto não era o melhor de Deus para você. Mas você não foi chamada para viver do seu jeito, sabe por quê? O seu jeito, por melhor que seja, ainda é limitado perto do jeito de Deus. Você foi chamada para viver o plano perfeito dele, minha amiga. E esse plano, se você permitir o agir de Deus na sua vida, ele nunca vai falhar. Quando Jonas finalmente obedeceu, a cidade inteira se converteu, justamente pela mensagem que ele foi levar. O impacto do chamado dele era muito maior do que ele imaginava. E o mesmo, minha amiga, acontece com você. O seu sim para Deus vai alcançar pessoas que você nem conhece ainda. Mas esse sim só vem quando você se rende de todo o teu coração. Quando você chega no fim da linha e fala: do meu jeito não tem mais jeito, Pai. Eu me rendo. Só vem quando você de verdade para de fugir. Então, minha amiga, se você está cansada de correr, cansada de bater a cabeça, cansada de ver as coisas darem errado, talvez seja a hora de voltar, de ouvir de novo aquela voz que te chamou lá no começo. Porque Deus não desistiu de você. Ele só está esperando você parar de insistir num caminho que Ele nunca escreveu para você. Deus tem um plano lindo para a tua vida. Entra na barriga do peixe hoje, entra no teu quarto de oração, dobra os teus joelhos e fala com o teu Pai, que te ouve no secreto e no secreto te responderá: Senhor, hoje eu desisto de fazer do meu jeito. Toma as rédeas da minha vida e me leva de volta para o teu caminho, porque eu quero viver o teu plano para mim. Amém? Então vamos fazer uma oração comigo? Repete assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que muitas vezes tentei fazer do meu jeito, fugi da tua vontade, insisti em caminhos que só me afastaram do Senhor e me machucaram e me destruíram profundamente.
mas hoje eu me rendo. Por favor, Pai, me ajuda a obedecer, a confiar nos teus planos, mesmo quando eu não entendo. Me tira dessa confusão e me põe de volta no teu caminho. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, minha amiga querida, por ter ouvido essa mensagem até aqui. Eu espero que você tenha um dia de paz e cheio de boas escolhas. E eu tenho 2 diquinhas finais para vocês. Primeiro, se você ainda não baixou o Devocional Transformation, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixe gratuitamente. Esse é um presente meu para você que quer colher bons resultados no teu corpo, na tua alma, no teu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir e em sua espiritualidade com a ajuda de Deus. Esse devocional vai guiar você. Então entra lá e baixa gratuitamente. E a segunda dica, no meu modo caverna com Jesus para esse tempo, tem algumas práticas que eu estou adotando, como por exemplo, estudar mais inglês, ler livros que são do meu interesse para esse momento da minha vida. Então quero deixar aqui para vocês alguns links de cursos, de produtos que vão ajudar vocês. No meu corpo, eu estou seguindo uma alimentação mais limpa, bebendo mais água, mas eu também estou fazendo uso de alguns suplementos que vão me ajudar durante este tempo, nessa reconstrução de uma nova vida. Já está me ajudando porque eu faço uso constante e eu quero compartilhar com vocês também, então dá uma olhadinha nos links abaixo. E eu quero deixar aqui também, falando em espiritualidade, da Bíblia que eu uso. Na verdade eu vou deixar 2 porque são as 2 que eu tenho e elas têm uma linguagem muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então eu quero deixar essas dicas dos produtos que eu uso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então é só vocês entrarem no meu link de afiliados da Amazon e adquirirem esses produtinhos se vocês quiserem, tá bom? Eu te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Um beijo e até amanhã.